Olá! Hoje, em comemoração aos 10 anos do Laboratório Observatório de Discriminação Racial da Universidade Federal do Acre, a gente tem a honra de conversar com a professora Almerinda Cunha, que é referência quando se fala em movimento negro no estado do Acre e luta de mulheres negras. Professora Almerinda, primeiro eu quero agradecer, por nos receber aqui na sua casa. Quero dizer que a minha admiração pela senhora é enorme. E para a gente iniciar, eu gostaria que a senhora se apresentasse. Quem é a professora Almerinda Cunha? Boa noite, eu sou Almerinda Cunha, formada pela Universidade Federal do Acre em Pedagogia, com especialidade em Administração e Supervisão Escolar. Depois eu fiz pós-graduação em Metodologia do Ensino Superior, fiz também um curso na UFOP, de Gestão de Políticas Públicas de Gênero e Raça, e eu morava ali na 6 de agosto, foi onde eu iniciei a minha docência, foi naquela escola, né, da 6 de agosto, morava lá também. Depois, em 79, entrei na universidade e também já fui para o movimento dos trabalhadores em educação, que na época era a ASPAC, né, a Associação de Professores do Acre, e fui presidente do Sinteac. Foi na minha gestão de ASPAC que virou o Sinteac para aglutinar todos os trabalhadores em educação do estado do Acre. E lutamos muito por uma educação de qualidade para todos em todos os níveis. Lutamos muito pela valorização dos professores, que antes ganhavam menos que outros funcionários. Lutamos muito pela isonomia, que um professor entrava com R$ 600 na tabela de nível superior e os demais de outras áreas entravam com 1.200. Foi 9 anos de luta para a gente conseguir a isonomia salarial dos professores com os demais funcionários com nível superior no estado do Acre. Mas conseguimos. Depois nós fomos convidado pela Elza Arimatea, fomos para um congresso da CUT e lá eu já voltei internalizada na luta do movimento negro e comecei a caminhar nessa luta. Fui representante do coletivo Dalvani Lelens, que era dentro do Sinteac. Depois fui secretária da CUT, de Igualdade Racial, e eu galguei cada passo do movimento negro, estadual e nacional. Hoje a gente faz parte da Coalizão Negra, a gente faz parte da Amazônia Negra, a gente faz parte da CONEM, da Coordenação Nacional de Entidades Negras, e também da Associação de Mulheres Negras Brasileiras e várias outras entidades. Então, eu me considero do movimento negro acreano e brasileiro. Eu sou do movimento negro e luto diuturnamente pela igualdade, pela equidade de gênero e de raça. Essa é a nossa luta enquanto mulher negra. E essa luta se arrasta por muito tempo. E todas nós, mulheres negras, já sofremos racismo. Todas, porque a sociedade é racista. Mas aqui no Acre, na década de 70, a própria universidade dizia que não tinha negro no Acre. E aí, como é que não tem negro no Acre e a gente sofre de racismo? Para comprovar que existe racismo no Acre, foi preciso criar o Observatório de Discriminação Racial. A gente tinha que provar que tinha racismo, porque só falando as pessoas não acreditavam. E aí eu fui num encontro nacional na CEPI e o povo da Bahia contou essa história, que lá na Bahia eles criaram um observatório de discriminação racial e comprovaram a discriminação. Foi num evento assim do carnaval e depois ficaram permanentes.
Aí eu peguei logo os contatos, fiz contato, bolei a ideia e cheguei toda entusiasmada para criar aqui no Acre, mas não foi bem aceita a minha ideia. Minhas próprias colegas, algumas até negras, não me levaram a sério, riam de mim. Não está vendo que não vai conseguir? Era época de campanha e eu fui para dentro da elaboração do plano de trabalho do governo e eu queria colocar a criação do Observatório de Discriminação Racial para provar que nós, negros, somos discriminados. Mas não consegui. Eu não consegui colocar essa proposta para ser assimilada por nenhum governo. E essa luta vem de longe. Essa luta nem começou comigo, vem de longe, mas eu dei continuidade, né? Junto com outros companheiros que também deram continuidade, que nem o COEPI, que foi obra do Arimatea, que foi o primeiro gestor da divisão de promoção da igualdade do Estado. Depois do Arimatea fui eu, mas eu venho de uma longa trajetória no movimento social, Sinteac, CUT, e aí a gente enveredou por essa linha. Eu até hoje sou muito agradecida à professora Flávia Rocha, da universidade, que ela viu o meu empenho e disse: vem cá, Merida, vamos levar essa ideia para a universidade. E nós levamos. Fomos recebidos pelo Minoro e, de repente, a extensão viu possibilidade de fazer trabalho, de trazer, como é que diz? Foram 18 estagiários por um projeto que veio. Aí nós fomos para a praça pública. Nós fomos lá para o terminal. Existe racismo no Acre? Você já sofreu racismo? E nós fizemos uma enquete lá no terminal de ônibus e comprovamos que tem racismo, que a população só não tinha para quem reclamar, nem aonde dizer, mas que tem racismo no Acre. Agora, alguns não querem enxergar nem que é negro, nem que existe racismo. Mas nós só vamos conseguir reverter essa situação cruel quando a população entender que racismo é crime, inafiançável e imprescritível. Vocês sabem o que é 10.639? É uma lei de 2003 que nos dá o direito, que é nosso, sagrado, de saber da nossa história dos negros. Como é que os negros chegaram no Brasil? Qual a contribuição histórica, econômica, cultural do negro na sociedade brasileira? Isso não é dito na escola. Na escola que a gente estudou, assim, pessoas assim mais experientes que nem eu, né, com 68, só mostrava negro com corrente no pé, com enxada na mão, escravizados. Nossa história não se resume à escravidão. Nós somos cidadãos livres. Nossos antepassados eram cidadãos livres, que foram violentados, aprisionados e trazidos para cá à força. Mas nessa leva que veio para cá, veio médico, veio engenheiro, veio empreendedor, veio artista, veio cultura, veio religião, todo. E o que foi aconteceu aqui? Foi sufocado. O nosso idioma, a nossa cultura, a nossa religião. Eles tiraram a nossa cultura, o nosso pertencimento. Tiraram até a nossa família. Jogavam para um lado, outro para o outro, mas eles não conseguiram nos destruir. Porque a nossa ancestralidade se aglutinou e foi preservando a nossa história através dos livros. E hoje eu me arrepio de dizer que a gente sabe da história dos nossos antepassados, pelos nossos antepassados, pelos nossos bisavós, tataravós, avós, que foram até escravizados. Mas a gente sabe da nossa história. Mas é um direito nosso ter a nossa história contada e valorizada para as crianças negras na escola. Que a criança negra já cresce se sentindo diminuída, que ela só vê enaltecer a cultura do branco. E a cultura indígena? E a cultura negra?
não é valorizada. Isso é para vocês estudarem, para vocês verem como todo povo tem uma história e que é um direito nosso. Verdade. Professora, a senhora é referência quando se fala das leis 10.609 e da 11.645, né? E a senhora sempre faz questão de reforçar a importância dessas leis também no ensino superior. Nesses 10 anos do Lab ADR, né, que estamos completando em 2026, a senhora consegue enxergar o fortalecimento do combate ao racismo e da promoção da igualdade racial dentro da Universidade Federal do Acre? Não consigo, não. Em todos os reitores que passaram por lá, nós fomos lá, orientados pela CEPI, né? A Secretaria Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que agora é o Ministério da Igualdade Racial. A gente foi lá, protocolou a proposta que houvesse uma implementação da Lei 10.639. Nenhum reitor, e eu estou falando desde o tempo da Olinda, do Jonas, nunca nos levaram a sério, sempre dizendo que tem outra lei que rege o ensino superior. Mas só existe um Conselho Nacional de Educação nesse país. E esse conselho, com a conselheira Petronilha, fez um parecer dizendo da necessidade das universidades também implementarem ensino fundamental, médio e nível superior. Aí isso foi em 2003. 2004 saiu o parecer e a resolução do Conselho Nacional. 2009, nós começamos a discutir representação de todos os estados, e eu e a Isis Melo, pelo Acre, o Plano Nacional de Implementação da Lei 10.639, que até hoje não foi assimilado por gestores que são racistas, que não querem a igualdade e a justiça racial nesse país. Até hoje a lei não foi implementada. O que existe na UFAC, graças a Deus existe, é o NEABI, é a Flávia Rocha, é a professora Tereza Cruz. São iniciativas individuais de professores ligados à história, e nem todos de história têm essa sensibilidade, que fazem projetos, que fazem trabalhos, mas isso não é a implementação da Lei 10.639 pela instituição UFAC. Não é. O mesmo acontece no IFAC. João Cabral, Alcilene, o NEABI, em todo canto tem professores que têm essa iniciativa, que faz um bom trabalho, que tenta implementar. Mas enquanto não houver uma decisão política, governamental, sistêmica, que trate a questão da igualdade racial, como trata português, como trata matemática, como trata... Aí, enquanto não houver isso, não vai implementar. Agora, um grave erro que as universidades e os institutos de ensino superior fazem, que deveriam ser punidos, é formar professores que não têm condição de implementar a lei. Isso é. Porque nós, professores, a gente tem um direito sagrado de saber o que vai ensinar. Como é que o professor vai ensinar o que é racismo, como combater o racismo, se ele nunca aprendeu nos bancos da faculdade? Como é que ele vai lidar com racismo, injustiça, injúria racial, feminicídio, misoginia, se nada disso ele foi preparado? Até a questão da orientação sexual. Os professores não são orientados, eles não fazem essas disciplinas. Quando chega na escola, eles não sabem como agir. E aí a violência, é agressão, por causa de questões que deveriam os professores serem preparados para atender a demanda, para atender a sociedade em que eles vão ser. E isso nós já levamos para a SECADI, nós já fizemos um pacto aqui no Acre, com todos os representantes de município, com a presença do MEC, nós já levamos, enquanto associação, para a SECADI, lá em Brasília, protocolamos o nosso pacto pela implementação da Lei 10.639,
Porque quando eu falo mais de 10 mil, porque nós participamos da elaboração do plano, mas a 10.639, ela orienta o estudo da história da África e da cultura afro-brasileira, valorizando a contribuição histórica dos negros no Brasil. Isso em 2003. 2008, a população indígena correu atrás, nós também queremos. Aí saiu a outra lei que pega a redação da 10.639 e coloca 11.645, colocando o ensino da história da África e a valorização da história dos negros, afrodescendentes e indígena. Então, a 11.000 é o resultado. Só que nós participamos lá atrás da regulamentação da 10.000. E quando houve a regulamentação, a normatização da 10.000, já incluía a população indígena. Então, a gente continua falando 10.639 por causa que tem um plano normatizando como implementar, um planejamento estratégico com eixos, com princípio. Qualquer diretor de escola que quer implementar a lei, estuda esse plano, conheça os eixos, conheça os princípios, a mudança na prática político-pedagógica, que aí você vai ver a visão de mundo, as filosofias, as epistemologias, é preciso conhecer para poder implementar, porque às vezes o professor tem até boa vontade. Chegou o 20 de novembro, eu vou pintar meus meninos tudo de preto, vou botar corrente no pé que eu estou implementando a lei. De jeito nenhum. Está reforçando o racismo. Isso não é bom para nós. Então, vai lá, faz. Eu, como coordenadora pedagógica, que fui durante 20 anos, eu sempre gostei do planejamento coletivo, para que todos pudessem fazer projetos e avaliação como um todo, em todas as áreas, trabalhando para os comportamentos atitudinais, a empatia, o respeito, né? Os direitos humanos. A gente não está formando qualquer um, está formando cidadão. É cidadão. Então a gente tem que pensar que ensinar a ler e escrever é importante? É. Mas aprender a ser cidadão, respeitar o próximo, conhecer os seus limites, os direitos e deveres de cada um, também é. Professora, agora é bem importante, né? Todo esse histórico que a senhora fez sobre a sua trajetória, né? Que não, para nós que lhe conhecemos, sabemos que a sua trajetória é pautada por lutas sociais, né? Não por uma só causa, né? Que a interseccionalidade é presente na sua vida, né? Agora, pra gente falar exclusivamente do Lábio ODR, né? Que aí a gente dá uma recapitulada, né? De como esse laboratório, ele foi e é importante dentro da universidade e fora dela também, né? Que a senhora também citou algumas ações que foram realizadas, como a pesquisa, né? Citou, né, a BIO, o FAC. Aí aqui eu vou dar uma direcionada em algumas perguntas, só para a gente recapitular a trajetória desse laboratório e a importância de a gente reafirmar que tem que ter sim um laboratório dentro da universidade e tem que ter sim bolsistas desses lugares, né? Então, para a gente falar um pouco aqui do Lábio ODR mesmo, eu queria perguntar para a senhora como foi feita a parceria com a professora Flávia Rocha e com a própria universidade, né? Para a criação do laboratório, a senhora lembra? Pode falar um pouquinho para a gente? Lembro. Foi muito importante. Como eu disse, né? Até pessoas do movimento social não estavam levando a minha ideia a sério, né? E a Flávia, quando viu eu explanando as ideias que eu tinha trazido lá da CEPIC, era bom a gente fazer no Acre, para a gente provar que no Acre tinha negro, que tinha racismo, que tinha discriminação, que isso prejudicava a gente. A Flávia participava. Nesse tempo, eu conheço a Flávia desde que eu estava no DIPI, 2012, 2015, e ela, 2015, eu estava no DIPI e a Flávia estava ainda entrando na universidade, né, como professora,
temporária ainda, e a gente torcendo, porque as ideias dela eram muito boas, e o que se concretizou, né? Flávia hoje é um baluarte dentro da UFAC, faz projetos, tem turmas que contribuem com as escolas, contribui com a rede de ensino, tanto do Estado quanto da Prefeitura, essas turmas que são formadas todo ano. A gente chega em Chapuri, já tem gente formado pela Flávia. A gente chega no município, já tem. Então, é uma contribuição muito grande, mas um esforço quase que individual. O laboratório, o observatório, né, de discriminação racial, ele possui algumas pesquisas que foram realizadas que vão ultrapassar aí a barreira da academia, né? Como, por exemplo, as feitas em escolas, né? Sobre práticas pedagógicas em educação das relações étnico-raciais, aquelas com alcance midiático, como o projeto Pérolas Negras, né? Que foi a gravação de vários vídeos. A própria pesquisa que inicialmente lá feita em 2016, onde os colegas foram ao terminal urbano, né, fazer toda aquela questão, né, com a população. Qual a importância de atrelar essas atividades de um laboratório de pesquisa a uma comunidade externa? Como a senhora vê, assim, o laboratório vai até as pessoas? Como que a senhora vê a importância disso? Olha, eu vejo de suma importância, porque nenhuma secretaria, nem saúde, nem educação, nem segurança, vai ter essa iniciativa de criar um observatório, um laboratório para analisar esse problema social, né? Porque o racismo é uma doença social e grave, né? Que depõe contra a gente, porque o racismo, ele exclui, o racismo mata, o racismo prejudica, humilha, né? O racismo, gente, ele acabrunha a gente, ele faz com que a gente se sinta incapaz, a gente não consegue dar o melhor, fazer o melhor, porque a nossa autoestima, às vezes, é conturbada por atos racistas. Então, o racismo é uma doença maligna. Mata, prejudica, causa miséria, exclui e coloca na marginalidade a população negra. Pois bem, se a universidade, que é a detentora de saber, se a universidade, que é onde as contradições convivem para o conflito e a emancipação e a criação de uma sociedade melhor, não tiver essa perspicácia de melhorar a comunidade que ela está inserida, quem vai ter? Então tem que ser a universidade, através de estágio, através de projetos de extensão. A universidade, ela tem que estar ligada com a população. Ela não pode ficar no seu pedestal da academia lá em cima e não ver o que está acontecendo aqui embaixo. Ela tem que descer do pedestal dela e ver o produto da sociedade em que ela vive. Porque hoje, ter o Acre como o maior índice de feminicídio depõe contra todos. Fica acabrunhado com esse índice alarmante. É o pior estado para uma mulher viver. Mas a universidade está inserida aí também. O que a universidade tem feito para combater o feminicídio? O que a universidade tem feito para promover novas relações étnico-raciais e de gênero? O que ela tem gasto com essa temática que é tão necessária para combater essa violência? E vocês têm que pensar nisso. E vocês têm que cobrar isso. Se quiserem ajuda, eu estou aqui. Mas vocês estão aí dentro. Questionem por dentro. Me chama que eu vou lá também ajudar vocês. Mas me chamem, que eu vou lá também mostrar que nenhuma instituição de ensino pode ficar alheia à desgraça que acontece na sociedade que a circunda. Porque ela está promovendo profissionais para se inserir no mercado de trabalho nesta sociedade. E é obrigação das instituições de ensino promover cidadania, promover direitos cidadãos. É dever de uma instituição de ensino, de formação de professores, de profissionais. Perfeito.
Professora, desde a criação do Lab, o Lab ODR, né, nós tivemos bolsistas que foram ligados à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, né, que é a PROAS. Essas bolsas, né, claro, sofreram reajuste aí, né, no governo, nesse governo vigente. E eu queria saber como que a senhora acha que essa contribuição desses bolsistas receberem para trabalhar com igualdade racial impactou na vida desses estudantes que entraram na universidade, foram bolsistas do Lab ODR e através do programa de assuntos estudantis conseguiram ter uma renda, né, para se manter dentro da universidade. Como a senhora vê essa contribuição? De excelência. Nós temos problema nas universidades, mas é a nossa esperança de construção de uma sociedade melhor, de uma cidadania plena para todos. O conhecimento é de vital importância. A educação só não muda uma sociedade, mas ninguém muda uma sociedade sem educação. Essa violência só vai ser combatida quando a gente reeducar a sociedade. Não se faz política sem dinheiro. Como é que nós vamos ter um observatório dentro da universidade se os alunos não têm como pegar um transporte, não têm como tomar um lanche, não têm como sobreviver? Olha, eu entrei na universidade em 79. 79 eu passei no vestibular. Saí em 1983, já formada. Eu passei fome dentro da universidade. Naquele bloco de lá, as ricas iam lanchar e eu ficava desmaiando de fome, porque não tinha nada. A universidade, naquele tempo, ainda tentava me ajudar, mas não tinha muitas condições. Depois veio essas bolsas, que são muito necessárias. Muito necessária. O mestrado, a pós-graduação, é o ensino, gente. Só não dá valor a isso quem tem uma índole do mal. Mas o que eu digo para vocês, que investir na universidade, nos estagiários, é fundamental para a pesquisa, para a extensão, para levar esperança para nós. Meus queridos, vocês são acadêmicos. Vocês estão num outro nível de debate. Venham conhecer a Associação de Mulheres Negras. Venham passar uma reunião comigo aqui na Associação de Mulheres Negras. Venham conhecer a dura realidade de quem não sabe assinar o nome, de quem não sabe ler, de quem não tem direitos, de quem não consegue nem no CRAS, que não tem acesso aos serviços públicos. Essa grande maioria da nossa população são mulheres vulnerabilizadas, que vivem na exclusão social. Há que se chegar nessas comunidades periféricas um sopro de esperança, um raio de luz, que pode ser um de vocês, meus queridos, com um projeto de extensão, levando luz, levando esperança, resgatando a esperança, trazendo as crianças que foram expulsas das escolas e mostrando para elas, não se deixem abater pelo racismo. O racismo existe, mas nós vamos combatê-lo. Venha, porque uma criança pobre e negra só tem um jeito de ascender, é através da educação. O futuro, meu filho, é a educação. O futuro, meu filho, é você se apropriar dos conhecimentos para que você saiba reivindicar os seus direitos. Porque quem não conhece os seus direitos vai reivindicar o quê? Não conhece a sua história. Por isso que há 23 anos eu luto para que a 10.639 seja implementada, para que as crianças negras conheçam os grandes feitos na literatura, entendeu? Na arquitetura, na ciência, na medicina, na geografia, para eles saberem que negro é gente boa, de sucesso, é sabida, é inteligente, é ética e é moral. Nós precisamos mostrar isso, nós precisamos criar exemplo para as nossas crianças, para elas crescerem se respeitando, independente da cor da pele. Professora, qual que é a sua visão sobre o NEA Biofac como peça fundamental
para o fluxo das atividades realizadas pelo LabODR? Olha, eu acho que o NEABI, ele está criando um lugar na história, dentro da universidade e fora da universidade. Porque o NEABI tem representação dentro do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial. O NEABI é requisitado para ajudar em formação no Estado e na Prefeitura. E quando nós, da Associação de Mulheres Negras, trabalhamos a implementação da Lei 10.639, a gente leva como referência o NEABI, a professora Flávia, para ajudar na formação de educação étnico-racial em outras universidades. Só que elas não assumem que não sabem, elas não compreendem que não dominam, elas preferem entrar num discurso de que é regida por outra lei. Mas o que falta mesmo é conhecimento. Algumas têm a coragem de dizer, eu não conheço a Lei 10.639, mas têm coragem de dizer. Então, eu acho que o NEABI, ele, além dessa representação que já tem das turmas, da história, ele precisa se enraizar em todos os núcleos da UFAC. Em todos os núcleos, ele tem que deixar um organismo vivo de pesquisa racial, de gênero, entendeu? De raça, em todos os seus núcleos. Mas ele também precisa ter uma iniciativa de criar o NEABI na rede de ensino superior, nas IEs particulares. Eu acho que vocês podem convidar, eu não sei como é o nome que vocês dão, esses nomes modernos, mas fazer uma roda com as instituições de ensino superior para que o NEABI possa apresentar o Observatório de Raça, de Discriminação Racial, dizer a importância, dizer os problemas que vocês enfrentam de racismo. Agora até a candidata a vice-reitora sofreu racismo, as meninas no refeitório sofrem racismo, só vive tendo denúncia de racismo dentro da UFAC. Agora tu imagina nas outras instituições de nível superior que nem NEABI tem. O racismo é muito mais cruel e evidente. Então, eu acho que vocês poderiam fazer essa roda de conversa com as instituições de ensino particulares e públicas para fazer avançar essa questão da organização do grupo de estudo racial dentro das instituições superiores. Eu estive agora no IFAC de Chapuri e saí de lá maravilhada com o NEABI, de lá, de Chapuri, com as ideias, com o debate, com as coisas que eles estão fomentando. E eu falei também das nossas iniciativas de formação de professores, de formação das mulheres, de luta pela divulgação do marco regulatório de raça e de gênero. Eu falei da nossa luta pela implementação do Estatuto da Igualdade, da Lei 10.000, da Lei Maria da Penha, que não está sendo de forma eficaz implementada. E foi assim, eles gostaram do que a gente levou e a gente gostou do que encontrou lá. Que bom se todos os IFACs estivessem nesse mesmo nível. Que bom se todos os polos da UFAC tivesse nesse mesmo nível. Então eu acho que dá para vocês irradiarem para deixar uma coisa mais consolidada, independente da gestão maior, mas construir essa ideia, esse senso de responsabilidade com o ensino de formação de profissionais que vão atuar nessa sociedade machista, racista, misógina e extremamente violenta. Então, acho que isso vocês podem irradiar. E lutando sempre para que essa turma que trabalha seja remunerada. Porque de graça eles não conseguem fazer. Não adianta pedir um sacrifício dos estudantes. Ei, menino, vem pra cá, ajuda a gente aqui com fome. Sem dinheiro para pegar o ônibus, sem dinheiro para tomar uma água. Não adianta. Então, tem que haver um financiamento.
E nessa luta, de lutar por financiamento do Observatório de Discriminação Racial, a gente tá junto. A gente tá aqui com vocês. Perfeito. E agora, para a gente finalizar, professora, eu gostaria de saber qual o legado que a senhora acha que o LabODR, né, a BioFac, eles deixam tanto para o movimento negro quanto para as outras universidades? Olha, essa semana de igualdade racial, essas atividades do 20 de novembro, essas exposições do resultado do trabalho do observatório, ele tem impactado. A meu ver, ainda falta a gente adentrar a saúde, ainda falta a gente adentrar a segurança, ainda falta a gente adentrar a educação, mas muito já foi feito. O que vocês podiam fazer, vocês estão fazendo, as turmas, os estágios nas escolas, vocês já estão fazendo muito, mas muito poderia ainda ser feito se houvesse financiamento, uma equipe, se os professores fossem pelo menos dispensados da carga horária. Olha o sacrifício da Flávia, quando era o Marcelo Murilo do mesmo jeito, quando era o André Gatinho do mesmo jeito. A reitoria não dá um fôlego para os professores que estão no NEABI, porque eles têm que assumir o tanto de sala deles e ainda tem que tocar o NEABI e o estudo da cultura afro-brasileira. E depois, no Estado é a mesma coisa, nós do fora é a mesma coisa. A gente faz o trabalho, a secretaria vem, pega o trabalho que a gente faz e ganha prêmio à nossa custa. Mas quem está fazendo? O Fórum de Educação Étnico-Racial. Na UFAC, quem é que está fazendo? O NEABI. Por isso que eu não passo a mão, não. Eu digo com todas as letras. A Lei 10.639 não está sendo implementada no Brasil. Nem na UFAC, nem no IFAC. Existem iniciativas valiosas e aplaudidas, que nem dos professores que eu já citei de cada repartição, que dão a alma para isso. Mas eu quero dizer para vocês, principalmente para quem está nessa equipe maravilhosa do NEABI e do Observatório de Discriminação Racial, que nós aqui na associação convivemos diariamente com muitas mulheres em situação de vulnerabilidade social e que elas poderiam ser objeto de uma ação de vocês. Porque aqui nós estamos orientando as nossas mulheres a lutar pela implementação do Estatuto da Igualdade Racial, pela Lei Maria da Penha, pelas cotas raciais, pela 10.639, cada uma das nossas mulheres chegar na escola e dizer: aqui se implementa a Lei 10.000 ou aqui tem racismo? Como é que é? Nós orientamos as avós, as mães, as tias a fazer essa cobrança, já que o sistema não faz. Mas eu acredito que o legado do NEABI é grande, mas muitos desafios nós temos pela frente, só que vinculados ao financiamento, porque sem financiamento não dá para a gente aglutinar estudantes para essa causa tão necessária e tão valiosa. Por isso que vocês devem saber em quem votar, para depois a gente conseguir avançar. Mas o observatório tem em nós aqui da Associação de Mulheres Negras uma aliada para marchar junto rumo à equidade de gênero e à igualdade racial. Perfeito. Quero agradecer a professora novamente pelo tempo, né, e pela disponibilidade e dizer que a gente é muito seu fã, né, e que a gente continue nessa parceria que é essencial, né, tanto para as mulheres negras, os homens negros, para tentar, ao menos tentar, né, erradicar esse mal que ainda está enraizado na nossa sociedade, que é o racismo. Muito obrigada, professora Almerinda, em nome do Laboratório Observatório de Discriminação Racial da Universidade Federal do Acre. Muito obrigada, eu que agradeço. Eu estou sempre aberta à academia. Se eu não tenho tempo para atender de manhã, de tarde, eu atendo à noite. A horário predileto, que foi o horário que eu fiz com você, é no domingo depois da missa. Mas eu atendo sempre, porque a minha esperança são vocês, acadêmicos, de construir um mundo melhor.
e de incentivar a sociedade. Porque sem educação, nenhuma sociedade se transforma. Nós precisamos reeducar a sociedade para combater a violência, o feminicídio, a misoginia, o racismo, né? A homofobia, que o Brasil é o país que mais mata trans, LGBT no mundo por 16 anos seguidos. Essa é uma realidade triste que precisa ser combatida. Mais um grande abraço, um sorriso negro, né? Vocês conhecem a musiquinha? Um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. Beijo.